Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Faremos nesse vídeo a conclusão do quarto trimestre de 2024, com a lição 13, que tem como título As promessas de Deus são infalíveis. Agradeço a você, meu irmão, por nos acompanhar, você que está inscrito. Já publiquei um vídeo agradecendo os mais de 10 mil inscritos no nosso canal. Deus os recompense. Saiba que estamos aqui para cooperar com a obra do Senhor. E você também pode fazer o mesmo, compartilhando nossos vídeos, utilizando na evangelização. E no final do nosso vídeo, nós sempre deixamos o quadro disponível para ser aproveitado na escola dominical, para os professores adaptarem as suas aulas, se assim for útil para você. E se você não é professor, mas é aluno da escola dominical, saiba que também o resumo está disponível para você fazer uma revisão da aula. E assim cooperamos com a obra do Senhor. Deus os abençoe ricamente. A leitura bíblica, ou melhor, o textuário da nossa lição diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Está em Números capítulo 23, versículo 19. Verdade prática. As promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. A leitura bíblica em classe encontra-se nos Salmos 102, versículos 25 ao 27, e 2 de Pedro, capítulo 3, versículos do 8 ao 13, que iremos comentar aqui no nosso resumo. A palavra-chave é infalibilidade. Nós temos 3 objetivos nesta lição. Primeiro, apresentar a doutrina bíblica da infalibilidade de Deus. Segundo, explicar o aparente paradoxo a respeito de Deus não mente nem se arrepende. E terceiro, afirmar que as promessas de Deus são infalíveis. Queridos, nós iremos aqui encerrar o nosso trimestre com um dos atributos exclusivos de Deus que está baseado em sua onipotência, que é a infalibilidade do Senhor. Deus é infalível. Iremos enfatizar aqui para este atributo, para justamente mostrar que ele cumpre com suas promessas, o que ele prometeu irá se cumprir. Deus, ele é infalível. Iremos para o nosso esquema resumo. Como disse, fica no final do nosso vídeo disponível para você. Primeiro ponto, Deus é infalível. O número 1, a infalibilidade de Deus. No Salmo 102, versículo 25, está na leitura bíblica, o salmista mostra a autoridade de Deus sobre a sua criação, mostrando também um contraste entre Deus e sua criação, mostrando Deus como ser supremo que fez todas as coisas e sua criação como algo perecível, passageiro, mostrando o contraste entre o Criador e sua criação. A autoridade de Deus está enfatizada no versículo 25, onde diz: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Veja, a fundação da terra e os céus são obras nas mãos de Deus. Deus fez todas as coisas. Logo em seguida, o salmista diz: Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, e como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Note aqui que a palavra de Deus neste salmo está fundamentada na eternidade do Senhor. Deus, ele é eterno e tem todo o poder. Criou os céus e a terra. E como criação de Deus, tem uma passagem. Ao contrário do Senhor, ele é eterno, não é passageiro, não está limitado a tempo e espaço. A sua criação está debaixo de sua vontade. Deus a criou. Eles passarão, mas o Senhor não. Ele é eterno, conforme enfatiza o versículo 26. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupa, os mudarás e ficarão mudados. Mas o Senhor é o mesmo. O número 2, uma promessa infalível. Na segunda carta do apóstolo Pedro,
O apóstolo tem um propósito de responder algumas questões para a igreja. Dentre elas está o retorno do Senhor. No capítulo 3, ele fala a respeito do regresso do Senhor. O Senhor Jesus deixou uma promessa que iria voltar. Na leitura bíblica em classe, no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, verso 8 e 9, o apóstolo diz: Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Note no versículo 8 que a promessa da vinda do Senhor será cumprida, conforme o apóstolo Pedro enfatiza, porque Deus, para ele, que está na eternidade, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos, como fala no texto. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor é eterno. A promessa da vinda do Senhor é infalível, porque está fundamentada num Deus infalível. O número 3, a palavra infalível de Deus. A infalibilidade de Deus em cumprir com sua palavra está no fato de Deus não mudar. Deus não muda, por isso ele é infalível. Ele tem todo o poder para cumprir com suas promessas. No primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 56, nós lemos: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Note a ênfase do texto que o escritor sagrado fala, segundo tudo que disse, nenhuma só palavra caiu. Observe, Deus cumpriu tudo o que tinha prometido aos filhos de Israel. Da mesma forma, as promessas que ele deixou através de sua palavra hão de se cumprir, porque a Bíblia é a fonte das promessas divinas. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, no versículo 11, o Senhor pergunta para o profeta: O que vês, Jeremias? E o profeta responde: Vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor diz para o profeta: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O Senhor vela, ele é zeloso para fazer cumprir a sua palavra. O que ele prometeu vai se cumprir. A Bíblia, queridos, mais uma vez, é a fonte das promessas divinas. Assim, as promessas de Deus são infalíveis, porque o nosso Deus não falha. O segundo ponto, Deus não mente nem se arrepende. O número 1, Deus não mente nem se arrepende. Esta expressão usada pelo comentarista, Deus não mente nem se arrepende, vem do texto de Números capítulo 23, versículo 19, que está no textuário de nossa lição. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria? Observe, queridos, que aqui, no contexto de Números 23, Balaque contrata Balaão para amaldiçoar os filhos de Israel. Porém, Balaão diz que vai fazer o que Deus mandar ele fazer. Nesta tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse Israel, é que está o texto em questão. No versículo 20 do mesmo capítulo, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente nem se arrepende e diz: Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Balaão não podia fazer aquilo que Deus não o autorizasse. O número 2, Deus se arrependeu. A expressão usada aqui no texto de Número, Deus não se arrepende, parafraseando mais uma vez, também encontra-se lá no Gênesis capítulo 6, quando Deus fala com Noé fazer a arca para salvar ele, sua família e os animais que viriam para ele na arca. Nesse contexto, aparece a expressão no versículo 6, que Deus, ou melhor, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, porque a maldade do homem tinha se alastrado sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Nota a expressão, o pesar do coração de Deus. Ele se arrependeu por isso. A maldade
havia se multiplicado na terra. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20, o apóstolo São Pedro explica que esta geração da época de Noé foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Note a expressão que a rebeldia do povo em não ouvir a palavra de Deus, não se arrependerem, Deus destruiu o mundo com dilúvio e somente a família de Noé escapou, porque Deus teve misericórdia de sua família e não pereceu todos debaixo do dilúvio. Noé e sua família alcançou graça diante do Senhor. Aprendemos aqui que há uma aparente contradição em relação ao arrependimento de Deus. É o número 3, uma aparente contradição. O arrependimento de Deus, queridos, nada tem a ver com algo que Deus tenha feito de errado com seu propósito original para com a humanidade, mas sim o rumo que a humanidade tomou em não cumprir com o propósito original de Deus, caindo em desobediência. Além de Números 23 e 19, e do texto de Gênesis citado anteriormente aqui, que traz que arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, outros textos, por exemplo, de Jonas, capítulo 3, versículo 10, quando Deus manda o profeta Jonas pregar para a cidade de Nínive e dizer que ela iria ser subvertida, iria destruir aquela cidade por conta do seu pecado, no versículo 10, nos mostra que Deus viu as obras deles, como se arrependeram do seu mau caminho, e Deus arrependeu-se do mal que havia dito faria, não o fez. O contexto do capítulo 3 vai mostrar que o rei de Nínive, quando escuta a mensagem do profeta, dá uma ordem para toda a cidade, toda a população, se arrependerem com pano de saco e jejum. Até mesmo os animais aqui não comeram nada, por ordem do rei. E Deus viu as obras dele, as obras de arrependimento. E Deus mudou de atitude para com aquela cidade, por conta das obras dele. Nós compreendemos aqui, queridos, que há uma mudança de postura de Deus em relação ao homem por conta do arrependimento humano. Este arrependimento divino nada tem a ver com algo que Deus fez de errado, mas se olharmos os contextos, tem a ver com o que o homem fez em relação a Deus, mudando de postura para com ele. Se o homem faz algo errado e vem a maldição sobre a vida dele, agora, quando ele se arrepende e volta-se para Deus, Deus muda de atitude para com o ser humano. Da mesma forma, se o homem tem a bênção divina e muda de atitude para com Deus pecando, caindo no pecado, Deus muda também de atitude para com o ser humano. Isso se chama de antropomorfismo na teologia. Este termo vem do grego, de uma junção de palavras gregas, antropo, homem, morfismo, forma. Uma forma humana de Deus se comunicar, falar para o ser humano. Em Isaías capítulo 59, versículo 1, está um texto antropomórfico também. Diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Versículo 2 ainda. Mas as vossas iniquidades é quem fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós para que vos não ouça. Note as expressões que o texto traz, mão do Senhor e ouvido, uma forma humana de transmitir a palavra para o homem, para que o homem entenda a linguagem divina em forma humana. E o versículo 2 ainda diz, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. O pecado, queridos, é o que impede Deus de ouvir a oração do homem. Quando o homem se arrepende e se volta para Deus, Deus escuta a sua oração. O texto fala que o pecado é quem faz divisão entre vós e o vosso Deus. Desta forma, o arrependimento de Deus não tem a ver com algo que Deus fez de errado, mas sim uma linguagem humana que Deus tem para falar com o ser humano na linguagem própria do ser humano. Assim, o nosso Deus não mente nem se arrepende, pois nele não há sombra de variação. O terceiro ponto, as infalíveis promessas de Deus. O número 1, um plano glorioso. A queda do homem não pegou Deus de surpresa.
Desde o início, Deus já tinha um plano delineado para a salvação da humanidade. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, está citado pelo nosso comentarista, diz o texto: "E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo." Note a expressão que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Uma referência ao que Deus fez cobrindo o pecado do ser humano, lá em Gênesis capítulo 3, logo após o pecado. Esse aqui é conhecido como o mistério da salvação, que Deus cumpriu na pessoa do Senhor Jesus, o Salvador do mundo. Em João capítulo 1, versículo do 1 ao 4, diz o texto: "No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens." Nota a expressão que no Verbo, em Cristo Jesus, que veio aqui em forma humana, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens, a luz do mundo. Em João 3,16, mostra o grande amor de Deus em cumprir com sua promessa de salvar a humanidade, prover esse mistério da salvação por meio de Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. O número 2, a eternidade. Queridos, a eternidade é uma realidade e a vida eterna é uma promessa de Deus para o ser humano. Deus prometeu a vida eterna e esta vida está em Cristo Jesus. 1 de João capítulo 2, versículo 25, nos diz o texto: "E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna." João capítulo 17, versículo 3, Jesus, na última oração que ele fez com seus discípulos para abençoá-los e a sua bênção se estender para os seus seguidores, para a igreja, ele diz: "E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." O Senhor Jesus é o garantidor das promessas, em especial da promessa de vida eterna. A vida eterna está no Senhor Jesus. O número 3, esperança forjada na promessa infalível de Deus. O ser humano, ao longo do tempo, buscou uma melhor qualidade de vida e uma forma de prolongar a sua vida aqui na Terra. Ninguém, queridos, quer passar para a eternidade, quer morrer. Mas uma coisa é certa: o envelhecimento e morte vem para todo ser humano, enquanto o Senhor Jesus não voltar para transformar aqueles que estão o aguardando em vida. O envelhecimento e morte é uma realidade. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, escreveu o sábio Salomão, dizendo: "É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma onde há banquetes, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam no seu coração." Muitas vezes o ser humano não pensa na realidade que o aguarda, que é a eternidade. E é no momento desse, no momento de luto, que o ser humano para pensar nesta realidade. Ali, na casa do luto, se vê a realidade, o fim de todos os homens, da vida passageira aqui, da vida terrena. E os vivos aplicam no seu coração. A realidade da eternidade é o que aguarda todo ser humano. Mas aquele que tem a esperança forjada na promessa infalível de Deus, sabem que nada neste mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo do 1 ao 5, diz o apóstolo São Paulo: "Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança,
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Assim, a nossa esperança está forjada na infalibilidade da promessa de Deus. Queridos, Deus cumpre com suas promessas e a promessa da vida eterna está em Cristo Jesus. Que possamos estar firmes cada dia na sua palavra, obedecendo ao Senhor, seguindo-o, e assim estaremos debaixo de sua promessa. Deus os abençoe em nome de Jesus.